Fala galera, então eu tô na área para falar um pouco sobre a Vale 3 que sofre hoje um rebaixamento da Goldman Sachs de compra para neutra, e nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho dos motivos porque a Goldman Sachs rebaixou a Vale e a reação que a Vale teve no pregão do dia de hoje, e quem sabe aí através dos gráficos, se eles colaborarem, é claro, a gente vê se há uma oportunidade ou não de entrar na Vale. Mas não se esqueça, antes da gente olhar todo este cenário, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Então saiu realmente o relatório da Goldman Sachs, eu fiz um resumo basicamente da notícia aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho quais são os motivos desse rebaixamento, tá, da Goldman Sachs para Vale, de compra para neutro, e aí depois a gente vai olhar os gráficos para saber se realmente tem alguma coisa interessante. A Goldman rebaixou, né, a Vale 3 de compra para neutro na segunda-feira, citando catalisadores de curto prazo limitados após o forte rally da mineradora. O banco também reduz o preço-alvo de 12 meses, né? Aqui eles estão falando da ADR, né? De 18 dólares para 16 dólares. A justificativa é que os preços dos principais metais da Vale, minério de ferro, cobre e níquel, devem ficar estáveis ou cair nos próximos meses. Então esse rebaixamento está indo por conta, né? Deixou bem claro para o preço dessas matérias-primas da Vale. E, obviamente, se o preço dessas matérias-primas cair, talvez a Vale venda mais barato e aí, obviamente, afete o lucro lá na frente. Então, eles estão pensando daqui para frente, limitando o potencial de alta adicional. Então, basicamente, a leitura deles é esta em cima dessas matérias-primas. Os pontos mais importantes, a Goldman Sachs rebaixou a Vale de compra para neutro. Então, aqui a gente falou uma redução total de 11%, né, que deu de valorização. O motivo principal, catalisador de curto prazo, limitando após forte valorização. Então, eles já entenderam que o papel já se valorizou, teve uma alta suficiente e interessante para eles, e agora já não vale mais tanto a pena, já não tem essa simetria interessante, e aí eles estão projetando que as matérias-primas não vão colaborar. O banco espera que o preço do minério de ferro, cobre e níquel fiquem estáveis ou em queda, então é basicamente isso. Contexto do rally, a Vale acumulava alta de 47% em 12 meses, isso a gente vai dar uma olhada. A máxima das 52 semanas, a 91,62, ou seja, a ação já recuou 18% do topo. O dividend yield dela é 7,28 nos últimos 12 meses, ainda atrativo para investidores de renda, então focando em dividendos. O rally foi impulsionado pela recuperação do minério de ferro e pelo bom desempenho operacional no primeiro TRI de 26. O que a Goldman Sachs está dizendo? A Vale entregou uma produção forte no segundo trimestre de 2026, mas o mercado já precificou isso, então eles já entendem que há uma precificação uh, já na Vale, né? Então não seria uma novidade os resultados da Vale do segundo trimestre no entendimento deles. Sem catalisadores adicionais, então eles entendem que a melhora operacional, o resultado que vai vir no seu balanço já foi basicamente precificado, e aí eles adicionam que não vai ter mais uma mudança para isso, então eles entendem que já foi bom, já entregou e agora seria uma manutenção ou quem sabe até uma queda, então eles estão tentando, de alguma forma gerenciar esse risco, fazendo esse rebaixamento, né. Como uma aceleração significativa de demanda chinesa ou novos projetos de crescimento. O upside é limitado. O banco prefere ficar na defensiva com ação até que novos gatilhos apareçam. Então, se tiver um fato relevante, um fato novo, que mude essa história, ou que nem uma demanda muito superior da China por minério, ou outra coisa fora do contexto, eles vão voltar aí a recomendar novamente uma compra, então subir a Vale para uma recomendação de compra, mas no momento eles entendem que não tem muita diferença. Então foi basicamente isso, tá? Nada muito acima do esperado, né? Nada fora do comum, mas foi basicamente o entendimento deles. E realmente, se a gente for ver a Vale aqui, desde 2025 ali, meados de 2025, metade de 2025, nós tivemos basicamente o rompimento aqui, né? Dessa região, e a Vale que vinha trabalhando dentro de uma congestão bizarra, né? Olha só, a Vale vinha de uma congestão bizarra, até teria uma pressão vendedora significativa, a formação de uma LTB, aí ela rompe, trabalhando aqui dentro da ideia de um outro fundo, né? Aqui dentro de uma outra congestão, que ela já vinha trabalhando ali basicamente o que, se a gente for pegar, antes dessa congestão, ela trabalhou aqui entre 238 dias, basicamente aqui, antes de gerar o vamos reduzir 195 dias antes de gerar
esse rompimento. Após o rompimento, ela teve uma potencial valorização de basicamente 38%, chegando no pico ali, 71% de alta, uma alta muito forte, né, em linha reta. Foi basicamente isso que a Vale gerou. E a partir de agora, a Vale teria um processo corretivo para quem sabe voltar para essa zona de congestão, né. Então seria basicamente ela voltar para esta zona de congestão, e é preocupante. Se a gente for olhar realmente no preço do gráfico mensal, ela tem espaço para um recuo, né? Porque nós tivemos uma alta em linha reta, não temos pontos de briga. Talvez o ponto mais interessante aqui seria basicamente essa região ali dos 63,43, tá? Lembrando, a gente pode até tentar traçar uma FIBO aqui para ver os pontos mais interessantes para ela segurar, que seria basicamente, tá? Deixa eu ver. Não, não foi a FIBO que veio aqui, deixa eu ver. Foi sim. Basicamente, essa região aqui, ó, do 63,45 seria o ponto mais importante, mas temos essa região do 68,83 aqui também, bem significativa. Então seria o ponto de atenção para Vale. Quando a gente foca exatamente nesse mês, tá, em especial, a gente vê que ela tem o teste, né, antes de entrar nessa zona de congestão, que é basicamente aqui, ó, nessa região dos 72, e ela defende a posição, né? A gente percebe por essa sombra inferior gerada no candle mensal. Lembrando, a gente está na última semana do mês de julho, então a gente tem um ponto de defesa. E esse ponto de defesa ele é significativo, porque se nós tivermos a Vale fechando, até voltando com o corpo um dojizinho aqui, ou até mesmo com o corpo comprador, a gente pode ter uma demonstração de força compradora, firmando, né, dizendo que nós talvez não vamos entrar novamente nessa zona de congestão, e um processo de retomada pode acontecer, né, uma entrada de fluxo comprador, tentando romper a máxima desse candle ali na casa dos 79,33, né. Então seria basicamente esta possível movimentação aqui sendo gerada. Eu venho para o gráfico semanal para entender um pouco se há uma possibilidade dessa correção. A gente percebe que até mesmo a Vale, ela tinha essa movimentação de alta muito forte, mas ela faz aqui, né, basicamente um topo em M, né, o famoso topo duplo. Ela chegou a romper aqui essa região, então recentemente ela rompe. Tem uma amplitude bem significativa, tá, esse topo duplo, e ele está perto de uma região de suporte. É um cenário complicado para a gente pensar até mesmo que isso aqui seja uma possível figura de reversão dessa movimentação de alta, mas é um cenário complicado porque ele está muito espremido perto dessa região de suporte, então ele não tem amplitude para andar, né? Realmente fica muito difícil. O que pode acontecer aí, um cenário favorável para uma questão de entrar novamente nessa região e fazer o processo de reversão, seguindo a ideia dessa figura aqui, seria ela tentar romper a mínima desse candle aqui, que seria 71,56. Ocorrendo esse rompimento, aí sim a gente poderia falar numa queda bem significativa para a Vale. Então pegaria mais ou menos isso aqui, ela teria um potencial de cair quase 10%, isso chamaria atenção, mas não parece ser, pelo menos pela semana passada, até mesmo ela botou um candle forte comprador, e até o começo dessa semana, até o momento, não parece ser isso que vai acontecer, pelo menos no momento. Mas lembrando, o candle dessa semana está em aberto, então a gente não pode ser definitivo dentro desse contexto. O que nós temos aqui ainda é uma pressão, né, de curto prazo vendedor, a formação de uma LTB, então muito forte. Aqui a gente pega o gráfico diário e percebe a formação de uma LTB, e até uma tentativa por parte dos compradores aqui, de fundo, né. Nós tivemos aqui uma possibilidade de um pivô de baixa que acabou não se concretizando, e aí a gente faz um fundo aqui, ó, basicamente, no gráfico diário, aonde nós temos o seu rompimento para cima e até a possibilidade ali, ó, de um pivô de alta, porque nós viemos aqui nessa região, provavelmente no intradia, em gráficos menores, fizemos o teste dessa região, agora partiríamos para um pivô de alta. Tem uma posição incômoda aqui, que é essa média de 200, que provavelmente ela vai incomodar o preço, ela está tentando segurar o preço, ela já deu uma segurada aqui no candle do dia 23, e agora vai tentar segurar o preço, né, trabalhando com essa ideia de resistência aqui no candle de hoje. Vamos ver amanhã como é que ela vai se encaminhar. A questão é que, pensando em curtíssimo prazo, a Vale não tem uma vida longa para essa movimentação de alta, pelo menos no primeiro momento, né? Ela tem uma zona de briga muito forte aqui, na região dos 78,87, com 77,49, então não teria um potencial de ganho avantajado pelo risco que tu estás correndo nesse cenário, né? Então seria aqui, se a gente for pensar, o risco seria mais ou menos ali na casa de quase 2%, e aqui a gente teria pegado 2,
Mas a amplitude, por exemplo, a gente está muito apertado aqui para ganhar 2. O ideal seria que nós tivéssemos fôlego para tentar buscar 3 ou 4, aí esse movimento faria mais sentido. Então, nessa gestão de risco, eu acho que faria mais sentido nesse contexto. Como está muito apertado para pegar 2%, eu acredito que entradas pensando no gráfico diário não seria interessante. Agora, uma estratégia que seria viável é entrar em times menores, tá? Como 60, 120 minutos, 240, até mesmo 30 minutos, numa operação ali pensando no intradia, por exemplo, de amanhã, e aí tentar arrastar essa operação para o longo prazo, eu acho que pode fazer um sentido mais interessante, né? Gera mais uma gestão de risco melhor, tá? Quando a gente traz para os 240 e os 120, a gente já percebe essa ideia de fundo bem desenhada aqui, tá? Por parte da Vale. Então nós temos sim esse contexto bem desenhado. O interessante aqui, ó, que nem eu comentei, é que ela já rompeu isso aqui e fez um teste. Olha só o que anda de teste aqui no 120. Ela testou. Isso aqui me remete à possibilidade, logicamente, de termos a Vale buscando essa região aqui, tá? Porque até aqui no curto prazo ela tem espaço para subir após esse rompimento. Então, que nem eu falei ali, uma sinalização mais interessante seria realmente de curto prazo. Aí trabalhando aqui, um stop até mais curto do que o pensando no gráfico diário, daria para trabalhar com uma parcial, mais ou menos aqui na região de 1,30, tá? Faria 1,30 e esperaria para ver como é que vai ser a reação da Vale ao chegar nessa região aqui, tá? Nessa região de congestão ampla. Provavelmente ela vai sentir, obviamente, a pressão dessa região, né? O preço, os vendedores vão tentar defender essa posição, os compradores vão tentar empurrar. A gente tem a média também se aproximando aqui, por exemplo, a do 120, que vai fazer uma pressão também para evitar, né, que o ativo suba mais. Então tu tem todo esse processo acontecendo aqui. E por isso valeria a pena entrar em times menores, onde tu consegue fazer, por exemplo, gerenciar melhor o risco, né, fazer uma parcial e conduzir ela já com alguma tranquilidade, tá, para esse cenário, do que no gráfico diário. Eu acho que não valeria a pena. Então, respondendo ali basicamente a pergunta se vale ou não vale uma oportunidade para ela, acredito que ainda para o curto, para um longo e médio prazo, acredito que não, mas para o curto prazo, bem ajustado, que nem eu comentei ali com aquela possibilidade de entrada em times menores, talvez possa valer a pena, tá? Embora a, a Goodman tenha feito esse rebaixamento, né? Uma questão mais macro, mas aqui talvez para o curto prazo possa fazer sentido a possibilidade de entrada para Vale, tá? Lembrando, né, no gráfico mensal seria uma antecipação de um possível rompimento dessa máxima. Obviamente, para ocorrer o rompimento da máxima desse candle aqui do mensal, teria que fazer todo aquele processo ali que a gente já comentou, e aí, obviamente, que estando dentro desse processo, ficaria mais fácil de ter uma potencial valorização melhor para Vale, e aí, quem sabe, né, esperando até mesmo a busca da sua máxima histórica, que seria ali básica de 11% de alta, a mais já dentro desse processo todo. Então faria um sentido. Beleza, galera? E outra coisa também importante sobre a Vale. Pode ser que dentro desse contexto nós tenhamos, por que não, uma oportunidade talvez até mesmo no próprio intradia de uma operação para Vale, tá? Só para a gente não esquecer que é importante também esse cenário, tá? A gente pode ter sim um rompimento no intradia para tentar buscar um day trade aqui. Para Vale eu acho que pode fazer sentido, tá? Já que a gente vai buscar uma operação de compra, né, ali em times maiores, como 120, 240, faria bastante sentido. Beleza, galera? Então a gente entendeu um pouquinho o que aconteceu, qual foram os motivos do rebaixamento da Goodman e analisamos gráficos, embora a reação da Vale também não tenha sido muito pesada sobre isso e até ela fechando com uma alta de 0,60. Hoje a gente entendeu um pouco desse contexto e viu que pode surgir uma oportunidade talvez um pouco mais para frente, pensando no longo prazo, para entrar, mas para quem quer já participar dessa, entre aspas, festa de uma possível alta da Vale, esse seria o melhor momento de tentar entrar, mas em times pequenos, porque a margem ali de risco é grande, tá? É grande realmente nesse momento, mas para o day trade, para quem pensa em fazer operações mais arriscadas, eu acho que pode realmente valer a pena. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo, mas não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo algumas informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Um grande abraço e